pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal. Eu sou a doutora Adriana Lino e hoje eu vou falar aqui um pouquinho para vocês sobre um tema que muitas pessoas têm dúvida e que infelizmente cometem muito esse erro. Eu posso repartir ou triturar comprimidos na hora que eu vou tomar pela via oral? Então, antes de eu responder essa pergunta, a gente precisa entender quais são as diferenças das formas farmacêuticas que a gente tem aí, sólidas, que a gente toma pela via oral. Não são todas iguais, né? Então, a gente tem comprimidos revestidos, cápsulas, drágeas. Eu tô colocando aqui para vocês as diferenças dessas formas farmacêuticas. E cada uma dessas formas, elas têm as suas particularidades. A gente não pode repartir comprimidos ao meio, a gente não pode triturar, né, o comprimido, transformá-lo em pó e aí colocar em água ou em suco para tomar. A gente não pode abrir a cápsula e tomar só o pó, né? Eu sei que existem algumas pessoas que têm dificuldade de deglutição de comprimidos, mas infelizmente essa não é uma prática adequada. E por que a gente não pode fazer isso? Bom, em primeiro lugar, a gente precisa entender que os medicamentos, né, pela via oral, né, esses medicamentos sólidos, eles têm uma farmacotécnica, ou seja, eles foram formulados de uma maneira a você conseguir determinar aonde que esse comprimido ou cápsula ou drágia, onde ele vai ser degradado, onde o princípio ativo vai ser liberado para que ele seja absorvido. Isso não é aleatório, né? É feito um estudo e a gente precisa saber as características ali do princípio ativo para que a gente determine o melhor local de absorção dele. Então a gente sabe, por exemplo, que princípios ativos ácidos são melhores absorvidos no meio ácido, enquanto princípios ativos básicos são melhor absorvidos em meio básico. E isso faz toda a diferença. Então, quando a gente vai tomar um medicamento pela via oral, é imprescindível que o processo de absorção seja ideal, que seja adequado, né? Que aquele medicamento consiga ser absorvido uma quantidade dentro de um determinado tempo, né? Que é o que determina ali a biodisponibilidade do medicamento. Então isso é super importante e ele vai refletir diretamente no efeito farmacológico. Então, se a gente parte um comprimido ao meio, a gente vai estar modificando essas características do comprimido. Então, por exemplo, um comprimido que ele tem um revestimento para que ele consiga atravessar o estômago sem sofrer nenhum processo de degradação, para que ele consiga ser absorvido no intestino, quando eu parto esse comprimido ao meio, eu vou fazer com que aquela camada de proteção ela não vai estar mais existindo, e com isso o princípio ativo ele começa a sofrer degradação ali no estômago, e isso não é legal. Por que não é legal? Porque eu vou interferir na absorção, porque esse medicamento ele pode ter uma menor absorção se for no estômago, quando comparado ao intestino, ou existem alguns princípios ativos que podem sofrer processo de degradação com o ácido do estômago. E aí o que vai acontecer nesse caso? Eu vou inativar a substância daquele medicamento, justamente por ele ter sido liberado ali no meio ácido e que não era para ter sido liberado ali. Outra coisa que pode acontecer, que é muito comum em comprimidos que são revestidos. Muitos comprimidos que são revestidos, eles têm essa camada de proteção que é justamente para eles serem degradados e absorvidos no intestino. E mais do que isso, muitas vezes a gente tem aí medicamentos com uma liberação programada, uma liberação prolongada. O que significa isso? Que dentro de um espaço de tempo, vamos supor de 12 horas, o princípio ativo vai tendo que ser liberado ali gradativamente. Isso é importante para que a gente mantenha níveis plasmáticos daquele fármaco ali no sangue para ele poder exercer o efeito farmacológico. Quando eu quebro um comprimido como esse no meio, eu estou mudando essa dinâmica. Isso vai fazer com que um princípio ativo que era para ter sido liberado
ao longo de 12 horas, ele vai ser liberado num período mais curto. E com isso eu posso acabar acarretando eventualmente em efeitos tóxicos, em efeitos adversos, né? Num efeito que não é o desejado, num efeito que não é o esperado. Eu posso ter um pico daquele medicamento dentro de um intervalo de tempo curto no meu sangue e toda uma outra parte que eu precisaria ter ali, também níveis daquele medicamento, eu não vou ter, porque ele teve uma entrada de uma vez ali no organismo. E tudo isso, gente, acaba tendo um reflexo muito importante no efeito do medicamento. A mesma coisa, eu não posso pegar um comprimido e triturar, né, transformá-lo em pó e misturar ali em outros líquidos, porque os comprimidos, eles são feitos de substâncias químicas. E aí isso pode acarretar algum tipo de interação do princípio ativo, dos componentes ali do comprimido com aquele líquido que você está misturando. Ah, mas não pode ser com água? Não, não pode ser com água também, porque aquele comprimido, como eu falei para vocês, ele foi feito para ser absorvido, na maioria das vezes, no intestino. Se você tritura e toma ele na forma de pó, você já vai começar o processo de absorção no estômago, além de ter esse problema aí, de ter essa interação dos ativos com o suco gástrico, promovendo então alguma degradação ou induzindo a formação de alguma substância tóxica, tá? Então por isso não é adequado. Outra coisa que a gente também precisa considerar, quando a gente tem um comprimido e a gente parte o comprimido ao meio, primeiro, a gente não vai conseguir partir ele exatamente ao meio. E mesmo que a gente conseguisse, a gente não tem garantia de que naquela metade vai conter 50% do princípio ativo, ou seja, vai conter exatamente a metade. Muitos estudos mostram que a gente tem aí uma diferença em torno de 35% quando a gente parte um medicamento ao meio. A gente pode ter a mais ou a menos aquele princípio ativo. Isso por quê? Porque durante o processo de produção do comprimido, a gente não consegue fazê-lo de uma forma que o princípio ativo fica distribuído ali totalmente, de uma forma uniforme, totalmente homogêneo, né? Então a gente vai ter aí, sim, essas diferenças de doses. E isso é importante, a gente precisa considerar. Agora, para toda regra sempre tem a sua exceção. Existem alguns comprimidos que eles vêm com um vinco no meio. Esses comprimidos que já vêm vincados, em algumas situações, né, o médico pode pedir para ele ser partido ao meio. Em que situações isso acontece? Quando o médico precisa fazer uma adequação de dose, ou por conta da pessoa necessitar a metade da dose e não ter aquela concentração livre ali para vender na farmácia, ou por conta de ser uma criança, por conta de ser um idoso. Mas aí nesse caso, que o comprimido já vem vincado, menos mal, você vai partir e você vai ter a certeza que você está partindo ele certinho na metade, embora a gente saiba que isso não vai garantir que você tenha exatamente a metade ali do princípio ativo em cada uma das partes. Mas enfim, em algumas situações, né, isso é benéfico, isso a gente pode, mesmo considerando essas pequenas diferenças, é importante você tomar uma dose menor. E aí, nesses casos, a gente também tem o partidor de comprimidos, que vende em farmácia. Ele é como se fosse um alicatinho que a gente vai lá e a gente então consegue fazer essa partição do medicamento de uma forma que minimize, né, esses problemas aí relacionados à dose. Outra coisa que a gente não pode, abrir uma cápsula e misturar o pó em algum tipo de substância ali, seja suco, seja água, né? A cápsula, ela tem esse efeito importante de proteger o princípio ativo para que ele seja liberado ali no intestino. Então, se você vai tomar esse pó vai acabar caindo ali no suco gástrico e isso pode fazer com que a absorção não seja tão eficiente ou ainda que possa ocorrer alguma interação aí do princípio ativo com o suco gástrico. Então, fiquem ligados porque são coisas que as pessoas normalmente fazem no seu dia a dia, mas elas não se dão conta do quanto isso pode prejudicar
no efeito farmacológico, ou seja, no resultado, né, daquele medicamento. Outra coisa, gente, nunca tomem medicamento com nada que não seja água. É muito comum a gente ir na farmácia e aí o balconista pega, vai vender um medicamento pra gente e fala, olha, esse remédio aqui é muito forte, ele vai te dar dor de estômago, então você toma ele com leite, porque aí dessa forma você minimiza os efeitos. Não faça isso, porque existem alguns princípios ativos que quando ingeridos com leite, o leite faz uma reação cruzada com o princípio ativo, né? O cálcio que tem no leite, e com isso, então, ele promove a inativação do princípio ativo. Isso é muito comum de acontecer com alguns antibióticos. E aí, quando você tomar com leite, o que vai acontecer? Você vai quebrar o efeito do medicamento. O mesmo você não pode tomar com suco, você não pode tomar com refrigerante, porque isso pode acontecer uma interação entre medicamento e alimento. Então, sempre, todo medicamento deve ser ingerido apenas com água. Aí, é claro, a gente tem algumas vezes, né, alguns medicamentos que, quando ingeridos com o estômago cheio, eles vão ter um efeito melhor, né, vão ser melhor absorvidos, fora que vão evitar dores, né, de estômago. Já outros medicamentos, quando ingeridos em jejum, eles vão ter uma absorção melhor. Mas isso quem vai poder estar te orientando é o farmacêutico ou mesmo o médico, tá bom? Eu então espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, compartilha, curte. Um grande beijo e até a próxima! Atuando há mais de 21 anos na área da saúde, a doutora Adriana Lino reconhece a importância da autoestima para o bem-estar e acredita que beleza não tem idade, que cada indivíduo é único. Conheça os tratamentos personalizados pelo site ou entre em contato.